Ele não quis, porque tinha que morar em Berlim e tal. E ele não quis ficar na cidade dele. Enfim, o cara bem provinciano, cosmopolita, e que quando velho, né? Porque ele começou a ser conhecido de fato do grande público quando tinha 57 anos. Ou seja, quando ele escreveu A Crítica da Razão Pura, ele tinha 57 anos. Então, a obra que normalmente nós estudamos dele vai dos 57 aos 77, 78, mais ou menos. Ele morreu com 80, nos últimos 2 anos ele não estava conseguindo trabalhar tão bem, tanto, né? Enfim, senilidade e tal, a gente sabe como funciona isso. Mas a grande obra dele. E as anedotas que a gente conhece da vida dele, o que normalmente costuma se propagar da vida dele, são desse período onde ele foi um grande filósofo conhecido. Me conta. Ou seja, ele era um senhor já de idade com as suas manias. Espera aí, me conta algumas das anedotas, porque eu faço corte, viu? Eu jogo umas partes assim mais engraçadas no que eu chamo de café, comédia e academia. Conta aí algumas das anedotas dele aí. Eu sou da comédia, inclusive sou cearense. Enfim. Mas conta aí algumas das anedotas dele. Não, tem uma que é mais famosa. Eu vou começar pela mais famosa, depois eu vou percorrendo as menos famosas. A mais famosa é que ele costumava fazer um passeio todo dia na mesma hora, se eu não me engano, era 4 horas da tarde, onde ele percorria o mesmo caminho todo dia no mesmo horário. Você costumava dizer que todo mundo arrumava o relógio justamente pelo horário que Kant caminhava, porque justamente era um horário certo, tá entendendo? Outras também, por exemplo, ele como já estava mais velho, ele não conseguia se abaixar para levantar a meia. Então ele criou um sistema em que ele colocava umas tiras de pano nas meias e pelo bolso mesmo ele puxava, tá entendendo? Para poder não se abaixar, não precisar se abaixar, tá entendendo? E outras. Kant era tabagista, ou seja, um fumante, e adorava cigarro. Ele era boêmio? Ele não era um boêmio como ele gostava de se reunir, gostava de conversar, era um cara altamente sociável. Assim, como ele foi pobre, né, normalmente os pobres deslumbrados, ele era um desses pobres deslumbrados, ele costumava pagar pão é uma palavra horrível, mas ele costumava se dar muita bola para a burguesia do lugar onde ele vivia, em Königsberg. Então ele era sempre convidado para jantares com os nobres, e ele dominava a conversa, tá entendendo? Porque ele era um cara muito sociável. E, ao mesmo tempo, além de ser um cara muito sociável, ele era um cara antenado com tudo que acontecia no mundo na época dele, tá entendendo? Como Königsberg era um porto, ele costumava pedir livros e recebia muito rápido esses livros, tá entendendo? E outras, vinham muitos marinheiros de outros lugares do mundo todo. E os oficiais... Henrique, pera aí, Henrique. Quando você falou que a cidade era portuária, quase toda cidade portuária tem muita prostituição, muita boemia, né? Por isso que eu perguntei. Sim. E ele tinha esse perfil, jogador de sinuca, devia ser boêmio. Então, a gente não tem... Inclusive, tem algumas anedotas que ele queimou algumas cartas antes de morrer, tá entendendo? Então, a gente não tem muita coisa da vida dele. Queima de arquivo. Queima de arquivo. Auto-queima de arquivo, né? Enfim, então a gente não tem muita coisa da vida dele na juventude. Mas a gente sabe disso. Que ele fumava cachimbo, que ele gostava muito de café, que ele gostava de cerveja, de vinho. Tanto é que, na velhice, ele não deixou esses hábitos. O que ele fez? Ele regulou. Ele acordava, tomava uma dosezinha de café, tá entendendo? E dava um pito no cachimbo. Olha só. Só para manter o vício, tá entendendo? Para ter aquele problema de abstinência e tal. Enfim, era um cara altamente hipocondríaco, tá entendendo? Toda carta que ele mandava para algum amigo dele, que era filósofo e médico, era perguntando de alguma coisa que ele estava sentindo. Então, é um cara interessante nesse sentido, porque parece que a sua obra é altamente organizada, é altamente sistemática, você vai encontrar tudo ali funcionando muito bem, na verdade é um caos total. Kant, olha, não tinha liberdade de cátedra. Quando ele lançou a antropologia como disciplina acadêmica, em 1772, tá entendendo? Foi um dos primeiros na Europa a colocar a antropologia como uma ciência acadêmica. Como não tinha liberdade de cátedra, você tinha que escolher o manual. O professor não era um professor, era um leitor de manual. Ele fazia uma espécie de meio-campo, né, para usar uma metáfora de futebol, um meio-campo entre o texto e a estudantada. Então, por conta disso, o Estado fornecia alguns manuais para as disciplinas e o professor apenas escolhia o manual e, quiçá, poderia melhorá-lo justamente com as suas questões de sala de aula. Enfim, esse era o ponto. Só que quando você colocava uma ciência nova, na verdade, uma disciplina nova, que não tinha manual, tá entendendo? Você podia ir inventando um manual. Então, ele criou várias
disciplinas para fugir da censura do Estado. E uma delas foi a antropologia. Só que ele não sabia muito bem o que fazer, tá entendendo? Ele até sabia um pouco. Então, ele pegou o manual de Baumgarten sobre a psicologia empírica e, a partir desse manual, ele foi desenvolvendo, tirando algo aqui, outra ali, enfim. Só que a maioria dos kantianos e a maioria das pessoas que trabalham com a antropologia kantiana pensam que a antropologia ela surge daí, tá entendendo? Por quê? Porque quando ela foi disciplina acadêmica, a primeira coisa que a gente fez foi reaver esse manual. No entanto, o Kant já vem trabalhando com antropologia ou algo parecido desde da sua juventude, bem jovem mesmo, tá entendendo? Quando ele começou a dar aula. Que ele começou a dar aula com outra disciplina que ele introduziu na academia, e ele é um dos pais, que é a geografia. A geografia física. E na geografia tinha a sua parte física e a parte humana. A questão é que, nas suas aulas de geografia humana, não cabia mais gente, tá entendendo? E o assunto ficou tão grande que estava comendo o assunto da geografia física. Então, o que ele fez? Ele adaptou para uma antropologia. Ou seja, da geografia humana passou a ser uma antropologia, uma ciência da natureza humana. Só que, como não tinha manual, ele teve que trazer o manual do Baumgarten só para dar aquela enganada, tá entendendo? Sabe aquele falso 9? Vem até o meio-campo, né? Toca na bola, recebe do zagueiro, toca no lateral, o lateral toca no meio, ele já está dentro da área recebendo o cruzamento, porque o meio fez a tabela com o lateral e ele chegou sozinho, com velocidade, para cabecear. Então, foi mais ou menos isso que ele fez, tá entendendo? Quando ele colocou a psicologia, foi enganar o time adversário. Que era o time adversário? O governo prussiano. Enfim, então, por conta disso, é que é importantíssimo a gente saber de onde as coisas vêm. Mas mais importante ainda é a gente saber o que ele queria com isso, tá entendendo? Ele tinha um projeto antropológico que ele queria colocar em prática. Porque a antropologia, no começo das críticas, ela parecia ser algo auxiliar da moral. Ou seja, qual é o ponto? Kant queria o seguinte, ele queria uma fórmula na moral, uma fórmula mesmo, tá entendendo? Por meio da qual qualquer pessoa que conseguisse pensar, conseguiria agir de acordo com essa fórmula, que é o seguinte: age de modo tal que a atuação se torne universal. É o popular não fazer com os outros o que eu não quero que faça comigo, tá entendendo? É justamente isso, é simples assim. Não faça com o outro o que eu não quero que faça comigo. Então, por conta disso, ele achava o quê? A fórmula era mais importante do que propriamente a ação. Por quê? Você podia não agir segundo a fórmula, você podia não agir segundo a moral, você podia colocar em prática o seu livre-arbítrio, para ir de encontro àquilo que é racional, tá entendendo? Enfim, então por conta disso, ele achava que a antropologia era só algo auxiliar da moral. Só que ele foi se tocando ao longo do tempo que a antropologia é algo mais profundo. Por quê? Quem opera a razão, teoricamente, inventa a ciência, quem age moralmente e quem tenta pensar suas finalidades é um bichinho, tá entendendo? Mal resolvido no mundo, chamado homem. Então, se você não entender completamente o que é esse ser, você não consegue entender justamente as suas manifestações, como eu disse anteriormente, manifestação teórica, manifestação prática e manifestação teleológica. Então, por conta disso que eu estou dizendo que em 1793, ele colocou na cabeça e começou a falar para alguns interlocutores que o grande objeto da filosofia era o homem. E a ciência finalística, a ciência principal da filosofia, ou a disciplina principal da filosofia, não precisa ser ou não deve ser mais a metafísica, deve ser a antropologia.